todas e todos, tudo bem? Sou eu, Greenwald, boa noite. É a minha primeira vez fazendo um live do Instagram. Eu fiz um com David na página dele, mas ele fez tudo. Então tem que ser amável, educado, porque é a minha primeira vez fazendo isso. A próxima vez que eu faço, você pode ser mais agressivo, mais combativo, mas vamos lá, vamos ter um live mais ou menos com um pouco de tranquilidade. Tá bom? Então, o que eu gostaria de fazer é, obviamente, discutir os eventos nas últimas 24 horas, que são bem graves. E depois disso, vou responder para as perguntas que eu posso sobre mais assuntos que vocês quiseram perguntar. Qualquer coisa sobre Bolsonaro, sobre Covid-19, sobre a eleição nos Estados Unidos, Vaza Jato, Snowden, qualquer coisa que você quiser discutir, vamos discutir isso. Mas vou começar com observações sobre o que aconteceu hoje com o presidente Bolsonaro, com Sérgio Moro. Primeiramente, para qualquer pessoa que acredita que o Sérgio Moro fala de verdade, para qualquer pessoa que acredita que Sérgio Moro disse é verdade, é necessário para apoiar o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Vamos pensar sobre o que Sérgio Moro disse sobre o presidente Bolsonaro. As acusações foram bem graves. Ele acusou do Bolsonaro de tentar interferir nas investigações da Polícia Federal com motivos corruptos para se brindar os amigos, aliados, os membros da família. O Moro não disse exatamente quem ele estava tentando brindar, mas deixou bem claro que o motivo do Bolsonaro para interferir nas operações e investigações da Polícia Federal foi corrupto. Foi para controlar as investigações. Moro disse que não tem nenhum motivo apropriado para fazer isso. Então, como é pensável, como é justificável para ser contra o impeachment do Jair Bolsonaro, quando todos nós agora sabemos que ele abusou o poder dele na forma mais extrema possível? Vamos lembrar, em 2016, só 4 anos atrás, o presidente eleito da República sofreu impeachment por causa das pedradas que ele não fez, mas mesmo se ele fizesse, ele sofreu impeachment para alguma coisa muito trivial. Agora, quem apoiou o impeachment de Dilma em 2016, como pode justificar não apoiando o impeachment do Jair Bolsonaro se a gente acredita que o Sérgio Moro fala de verdade? Mesmo o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, disse que se o Bolsonaro não renunciar, é necessário tirar ele no cargo. Agora tem políticos na oposição que ainda não manifestou em apoio do impeachment. Tem muitos políticos na oposição até agora que disseram que o impeachment do Bolsonaro não é justificado. Mas agora, como eles podem sustentar essa posição, mas mesmo sendo no meio da pandemia? Imagina se Bolsonaro estivesse fazendo um trabalho muito bom e importante para lutar contra essa pandemia, ainda impeachment seja necessário com essas revelações. Mas Bolsonaro não está fazendo um papel importante nem crucial na pandemia. Muito pelo contrário, ele está atrapalhando a luta contra essa vírus. Então, a pandemia não é mais uma desculpa para evitar a responsabilidade de todos os senadores e deputados lá no Congresso Nacional para apoiar a lei e a Constituição. Impeachment é para isso. Se você quiser ser um político na oposição, pode usar pragmatismo sim, mas também tem que ter princípios. E um princípio básico é que uma democracia não pode sobreviver quando tem um presidente abusando seu poder na forma que Moro disse que o Bolsonaro está fazendo. O segundo ponto, e depois vou
responder para perguntas, é isso. Sérgio Moro, mesmo sendo honesto sobre o que ele disse hoje, não é um herói. Por favor, não deixe pessoas te enganar sobre esse ponto crucial. Lembramos que Sérgio Moro ficou no lado do Bolsonaro nas últimas 18 meses, desde novembro de 2018. E quando o Bolsonaro estava fazendo um monte das coisas corruptos, desonestos, completamente inapropriado, o Moro ficou lá, silencioso, ou pior ainda, apoiando e defendendo tudo que o Bolsonaro fez. Hoje não é o primeiro dia que estamos aprendendo que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal para se blindar ou blindar seus filhos criminosos. Já sabemos disso e Moro não fez nada. Moro não está saindo por causa das questões éticas nem por causa dos princípios. Ele está saindo por causa das questões do controle e poder. Moro quer controlar a Polícia Federal com seus aliados e amigos. Bolsonaro não está deixando. E também a presidência do Bolsonaro está em colapso por causa da economia, por causa da pandemia. Ele é uma vergonha internacional e Moro está pulando no barco por causa de seus interesses. E mais um ponto ainda além de tudo isso. Tudo que Sérgio Moro acusou de Bolsonaro que ele fez, o próprio Sérgio Moro já fez. Lembra na nossa reportagem do Lava Jato, onde mostramos, vamos falar sobre interferindo na Polícia Federal. O próprio Sérgio Moro interferiu muitas vezes nas operações da Polícia Federal na forma completamente inapropriada, não quando ele era ministro da Justiça, mas quando ele é um juiz. Ele estava mandando buscas e apreensões totalmente erradas, inapropriado e corrupto. Ele estava colaborando com os procuradores para condenar os acusados na forma completamente inapropriada. Sérgio Moro também é corrupto. E o fato que hoje ele revelou corrupção em parte do Bolsonaro não significa que Sérgio Moro de repente se tornou um herói. Ele era parte deste governo porque ele é bem parecido do Bolsonaro em todos os aspectos. E nunca podemos esquecer isso. Eu acredito que Sérgio Moro disse hoje, sim, eu acredito. Mas não é porque eu confio em Sérgio Moro, nem porque eu acredito que Sérgio Moro é honesto. Muito ao contrário, eu sei, sem dúvida nenhuma. Lembro, eu estava lendo as mensagens do Sérgio Moro, as conversas do Sérgio Moro secretos nos últimos 5 anos. Eu sei que ele é desonesto, ele é corrupto. Eu acredito Sérgio Moro com essas acusações, não porque confio no Sérgio Moro, mas porque já tem muita evidência pública provando, mostrando que Bolsonaro fez exatamente o que o Sérgio Moro acusou de Bolsonaro de fazer. Então, isso são minhas observações e agora vou tentar, eu não sei exatamente como a gente faz isso, mas vamos tentar fazer mais perguntas possível. Então, já estou vendo essa questão. Quando vocês vão soltar os áudios? Tem outras perguntas aqui sobre o processo do Vaza Jato, sobre por que paramos de publicar. E eu quero essa oportunidade de discutir nosso processo e desmentir várias teorias da conspiração. Vamos discutir nosso processo do Vaza Jato. Quando a gente, como jornalista, recebe um arquivo grande do fonte, o fonte não quer, nem nessa casa, nem na casa do Snowden, nem na casa do Wikileaks, que os jornalistas simplesmente publicam todo o material que a gente recebe. Se o fonte quiser isso, não precisa trabalhar com o jornalista. O fonte quer que o jornalista pesquisar o arquivo e escolher o material no interesse público. E nós passamos nas últimas 8, 9, 10 meses fazendo exatamente isso, publicando um artigo depois do outro, mostrando corrupção grave para Sérgio Moro, para a Força Tarefa da Lava Jato, mas obviamente chegou no ponto quando você acabou com isso. Acabamos no arquivo do Snowden, acabamos no arquivo do Wikileaks, também vamos acabar com o arquivo do Vaza Jato.
Já publicamos dezenas de materiais mostrando corrupção muito graves. Já publicamos áudios mostrando que Deltan e outros procuradores estavam tentando impedir a Lula sendo entrevistado antes da eleição por causa da preferência para PT perder, exatamente como eles estão negando o tempo todo. Então, já publicamos revelações muito graves contra Moro, contra Deltan, contra os procuradores da Lava Jato, mostrando corrupção bem grave. Eu entendo que tem pessoas um pouco frustradas que ainda o Sérgio Moro não caiu. Nossa responsabilidade como jornalistas é publicar a informação no interesse público até o final. É exatamente isso que já fizemos. Não paramos. Lembra, no março publicamos material mostrando o relacionamento dos Estados Unidos com Vaza Jato, em janeiro mostrando o relacionamento corrupto entre Lava Jato e o antagonista, outros veículos da mídia. Continuamos publicando até o final, nunca paramos, mas obviamente o arquivo é finito. Já publicamos áudios, publicamos um monte de mensagens até o ponto que o governo Bolsonaro, o Sérgio Moro, estou tentando ainda me processar criminalmente, ameaçando nossos repórteres do Índice Brasil. O que mais podemos fazer? A responsabilidade de agitar e protestar e exigir consequências para políticos corruptos não é com os jornalistas, mas com o público. Então, vamos lá. Pessoas falando vai cuidar Trump. Tem muitos repórteres brasileiros reportando nos Estados Unidos sobre os Estados Unidos. Obviamente isso acontece. O jornalismo é internacional. Eu moro aqui no Brasil com meu marido brasileiro, com meus filhos brasileiros, pago impostos para o Brasil, tenho o direito absoluto para relatar. O Intercept já tem áudios que o Sérgio Moro diz de Bolsonaro. Ainda não temos áudios entre Bolsonaro e Moro. Gostaria de ter isso muito. O Moro está vazando o que ele tem e gostaria de ter isso com muito prazer. Obviamente publicaríamos. Processar Graham, que é jornalista e fez seu trabalho, obrigado. Qual cenário você vê para Moro e Bolsonaro? Olha só, vamos precisar ter uma guerra agora entre Moro e Bolsonaro. É impossível de evitar. O Moro está acusando o Bolsonaro de cometer crimes graves. Bolsonaro está acusando de Moro de cometer crimes também, tentando trocar o vaga do Polícia Federal por uma vaga do STF e também mentindo para o público. É impossível que essa guerra entre Moro e Bolsonaro vai parar logo, porque os dois estão acusando outros de forma muito, muito grave. Vamos lá. Isso é muito difícil, vai muito rápido mesmo. Muito obrigado. Muitas pessoas falando muito obrigado pelo nosso trabalho. Estamos muito gratos por essa mensagem o tempo todo. Já está ajudando muito. Pessoas estão perguntando sobre o vice Mourão. Obviamente é muito perigoso para o Brasil ter militares de direita extremista na presidência. Isso não é ideal, mas também não pode deixar um presidente na cargo quando nós sabemos que sabemos sobre Bolsonaro. Lembra que já sabemos que o Michel Temer mandou propinas, todos nós ouvimos isso nas gravações e deixamos o Michel Temer na cargo. Que estamos significando quando deixamos um presidente no cargo, quando sabemos essa corrupção tão grave? Pessoas perguntando se vamos continuar a publicar a Vaza Jato. Tem um pouco mais para publicar. Na realidade, eu já disse várias vezes que vamos relatar sobre o relacionamento entre Vaza Jato e Globo, que ainda precisamos publicar. Estamos preparando e acabando com essa reportagem quando o Covid-19 chegou e esperamos, porque não vai ter atenção, mas meu compromisso desde o começo
é meu compromisso agora. Não vamos deixar nenhum documento relevante para o público ficar sem publicar. Todos os documentos vão ser publicados. Já publicamos um monte de documentos e estamos perto do final porque não tem muito mais documentos. Qual é o papel do SF? É muito interessante, porque lembramos que em 2016, quando a Dilma tentou indicar o Lula para um cargo, o STF impediu, por Gilmar Mendes, na realidade, se não me engano, falando que é uma tentativa para obstruir justiça, para impedir justiça. Então, agora sabemos, por exemplo, que o Bolsonaro está tentando impedir uma investigação do Polícia Federal para descobrir corrupção na parte do filho do Bolsonaro, Flávio Bolsonaro, também Carlos Bolsonaro, por causa do fake news e gabinete de ódio. Então, eu acho que o STF e hoje o Justiça, o ministro de Moraes já impediu o Bolsonaro demitindo os delegados da Polícia Federal, investigando os crimes da família do Bolsonaro. E eu acho que o STF tem que proteger essas investigações. O Bolsonaro não tem o direito de impedir investigações sobre a família dele, sobre o partido dele, sobre os filhos dele, porque isso é um abuso do poder muito grave. Vamos lá. O Bolsonaro não vai destruir o Brasil. Eu acho que é muito interessante que nos Estados Unidos, quando o Trump foi eleito, muitas pessoas estavam muito preocupadas que o Trump vai destruir a democracia nos Estados Unidos. E para mim, agora, a democracia norte-americana é mais forte do que nunca, porque tem muitas partes da sociedade que reagiram de forma muito forte com resistência. E para impedir Trump, violar a lei, abusar seu poder, e eu acho que agora exatamente isso vai acontecer aqui no Brasil. A democracia brasileira vai ser mais forte do que nunca por causa de todas as revelações que agora estamos aprendendo sobre Bolsonaro. Ninguém mais tem medo do Bolsonaro. Ninguém mais tem medo da família miliciana dele. Ninguém mais tem medo da facção do Olavo. Então, quando estamos unidos, mesmo várias ideologias de direita, de centro, de esquerda, em defesa da democracia e a Constituição brasileira, acho que vamos ganhar sem dúvida. Não precisamos ter medo delas. E nosso trabalho que nós fizemos durante a Vaza Jato foi sobre isso para mim. Não necessariamente só revelando corrupção da parte do Sérgio Moro e da Força Tarefa do Lava Jato, mas mais importante ainda, para mim, foi mostrando que não precisa ter medo do Bolsonaro, não precisa ter medo do movimento fascista. Eles querem que você fique assustado, mas você tem direitos, tem o direito de desafiar, questionar e fica muito contra esse abuso do poder. E acho que brasileiros estão bem persuadidos agora que podem fazer isso. Sobre Paulo Guedes, é interessante se o Paulo Guedes vai ficar ou não. Eu acho que Paulo Guedes tem só um objetivo: proteger a classe rica, a classe oligárquica. Agora, ainda ele tem essa oportunidade para fazer isso, para cortar programas para os pobres, para cortar impostos para os ricos. E se ele acreditar que ele ainda pode fazer isso, eu acho que ele vai ficar. Mas com a economia em colapso, o dólar, o real está caindo muito rápido, eu acho que tem uma possibilidade que também ele vai sair para não ser associado com uma presidência tão vergonhosa. O Guedes não vai deixar a reputação dele ser destruída, e eu acho que isso foi um motivo muito grande para Moro sair do governo. Se Bolsonaro fosse forte e popular e um sucesso, eu sinceramente acredito que Moro não sairia. Ele saiu um governo fraco e acho que ele fez isso por causa do próprio interesse do Moro, não o interesse pátrio por causa do ético princípio. Moro não pensa assim. Porque vamos lá.
Eu tô indo na rua todo dia, ajudando as pessoas. Você acha que Trump consegue se reeleger considerando que não está conseguindo controlar o coronavírus? Olha, obviamente Trump tem muito fraquezas como presidente. A popularidade dele está descendo, não como a popularidade do Bolsonaro, mas está descendo. Mas ainda o Trump tem 40%, 42%, 44% da população que ainda apoia ele e sempre vai apoiar. E o problema que nós temos, para quem está querendo o Trump cair, é que o Joe Biden é um político muito fraco. O cérebro dele não funciona mais. É muito óbvio, muito visível. E também ele tem uma história, um político muito ruim. Ele apoiou a guerra da Iraque, ele apoiou todos os acordos financeiros que destruiu os empregos para milhões de norte-americanos. Ele é um símbolo do establishment, exatamente como Hillary era. E eu acho que Trump, obviamente, é um presidente bem fraco, mas Trump tem um presidente muito querido. O Partido Democrata deu para Trump o candidato mais fraco possível, Joe Biden, e ninguém sabe o que vai acontecer agora. Vamos lá, é muito rápido, eu não sei como pegar as questões, então desculpa se não estou respondendo para suas perguntas importantes. Quem será vice do Biden? Ele já disse que vai ser uma mulher, mas ainda não decidiu, e isso não tem muito importância, não. Pode ser Kamala Harris, o senador da Califórnia, ou Amy Klobuchar, o senador do Minnesota, mas acho que o Biden vai ganhar ou perder por causa do Biden. Existe um risco de golpe militar por parte de Bolsonaro? Eu acho que é muito improvável, porque o militar, uma facção do militar talvez apoia o Bolsonaro, mas já estamos vendo que o militar está muito preocupado com a pandemia, com a economia, e Bolsonaro está prejudicando os dois. Então, eu acho que o militar não vai querer destruir a democracia brasileira como um golpe militar clássico, como nós vimos em 64. Eu acho que talvez eles vão pegar poder usando o vice, usando outras pessoas no gabinete do Bolsonaro e explorando a fraqueza do Bolsonaro. Muitas pessoas perguntando sobre a Marielle. Obviamente, o caso da Marielle é central para tudo que aconteceu hoje. Por quê? Porque a Polícia Federal no Rio de Janeiro, que é o alvo do Bolsonaro, estava investigando o Flávio, estava agora investigando a Polícia Federal geral, está investigando Carlos Bolsonaro, mas lembra, tem muitas ligações entre a milícia, que é responsável pelo assassinato do Marielle, e a família do Bolsonaro. Que não significa que foi Bolsonaro que disse que eles podem entrar no condomínio, mesmo que eles participaram no assassinato do Marielle, mas obviamente tem ligações muito fortes entre a milícia que matou Marielle e a família do Bolsonaro. E eu acho que o medo principal do Bolsonaro, além de Carlos, além de Flávio, e a Polícia Federal no Rio de Janeiro está fazendo muito progresso investigando essa conexão, essa ligação entre os milicianos e a família do Bolsonaro. É isso que Bolsonaro quer impedir, e o caso do Marielle é central, é crucial para os eventos na última 24 horas. Vai começar o Jornal Nacional, exatamente. Então, eu acho que vou deixar vocês assistir o Jornal Nacional. Tenho certeza que tem muito interesse no Jornal Nacional. Acho que vai bater em cima do Bolsonaro muito, porque ainda eles adoram Sergio Moro, que reconstruir a imagem do Sergio Moro. Então, eu vou terminar agora, foi 30 minutos. Com certeza vou fazer isso de novo. Desculpa que não responde para suas perguntas. Eu tentei responder o mais possível, mas vou deixar vocês assistam o Jornal Nacional e vamos voltar essa semana que vem. Vamos ter mais revelações.
informações, mais notícias e vamos ter mais uma conversa. Muito obrigado a todos e todas pela sua presença e vamos conversar de novo, tá? Boa noite, tchau, tchau.